E agora a gente fala de um outro desafio, aí já internacional. Na fronteira do Brasil com Venezuela e Guiana, a segurança foi reforçada, o governo brasileiro reforçou ali o patrulhamento daquela área, porque há uma disputa territorial entre a Venezuela e a Guiana. O governo de Nicolás Maduro, que já ameaça tomar posse de uma grande parte do território da Guiana, agora vai fazer um referendo para se apossar desse pedaço gigantesco, 75% do território da Guiana, do país vizinho. Quem traz as informações para a gente sobre esse conflito aí é o Maurício Max. Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. O governo federal anunciou a intensificação dessa segurança na fronteira norte do Brasil por causa da tensão entre Guiana e Venezuela, que disputam o território rico em petróleo chamado Essequibo. O Ministério da Defesa tomou a medida após o relato do senador Irã Gonçalves sobre o risco de conflito armado na região que fica perto da cidade de Pacaraima, em Roraima. O município brasileiro é o mais utilizado para a entrada de venezuelanos aqui em território nacional. O reforço visa conter a escalada de tensão entre os dois países que disputam a região de Essequibo desde 1966. As reservas de petróleo nesse território estão estimadas em 11 bilhões de barris. A tensão entre esses países se agravou após a Venezuela marcar para este domingo o referendo para conceder cidadania a 125 mil habitantes desse território. Em nota, a pasta chefiada pelo ministro José Múcio não deu detalhes, mas afirmou acompanhar de perto a situação, promovendo a maior presença militar naquela região. Adriana. Tá certo, Maurício, é outro assunto que a gente precisa acompanhar. Vai ter, de fato, esse referendo, e depois dele o que acontece? O governo da Guiana diz que esse referendo não representa nada do ponto de vista do direito internacional, do ponto de vista da soberania do próprio país, a Guiana. A Guiana é um país muito pequeno, menos de 1 milhão de habitantes, e era muito pobre. A população ainda é muito pobre na lista dos países, né, do desenvolvimento dos países. O país está lá atrás, na posição de 108. Então, é um país pobre. Mas acontece que é um país pobre com uma perspectiva de enriquecimento super acelerado depois que foram descobertas grandes reservas de petróleo em alto mar ali, na chamada margem equatorial da Guiana. Tanto que a Guiana agora é colocada entre os países que devem ter um dos crescimentos mais acelerados do mundo e pode se tornar um dos 5 países maiores produtores de petróleo em alto mar. É muito petróleo que foi descoberto nessa área do mundo. E por isso esse paizinho que é muito pobre. Quando você visita a Guiana, eu tive lá há alguns anos, em 2010, eu tive em Georgetown, que é a capital da Guiana. Quando você visita, você parece que está visitando uma cidadezinha do interior brasileiro bem pouco desenvolvida. Então, é realmente uma população pobre e uma cidade atrasada no sentido de urbanismo, enfim, de serviços como esgoto, água. Então, uma população muito carente. Mas, de repente, a Guiana está em cima de uma fortuna gigantesca de petróleo agora. E aí, essa disputa por esse território que era muito mais verbal, agora pode ser que tenha outros capítulos. A gente também vai seguir acompanhando esse assunto.